Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast no canal Olhar para Si. Oi, Lizzy! Olá a todos, estamos aqui mais uma tarde de gravação, né, Aline, para o nosso videocast Olhar para Si. Esse convite que a gente faz para você também, com todo carinho, de olhar atentamente para quem você é, para esse ser que existe aí, ok? E hoje, um assunto muito interessante, né, Aline? Exatamente, nós vamos conectar os episódios anteriores, então se você ainda não viu, corre lá, assiste, comenta, curte, compartilha. E por que a gente está falando que vai conectar? Nós falamos do cinco sentidos no nosso primeiro episódio oficial e depois falamos ali de como funciona um pouco do nosso sistema nervoso, da parte ali do cérebro. E hoje nós vamos trazer uma outra conexão que faz parte do nosso desenvolvimento, tanto ali físico mesmo, do funcionamento do nosso corpo, quanto o que pode impactar durante essa fase de desenvolvimento, lá na sua infância e o que vai acarretar na sua vida adulta. E nós vamos falar do que mesmo, Lizzy? Conta aí um pouquinho para nós. E nós sabemos, né, o quanto isso impacta a vida toda, porque desde lá da gravidez, desde lá da barriga da mãe, e vai se criando, vai se formando, vai se caracterizando em nós, em cada um de nós, feridas, feridas emocionais. E essas feridas a gente traz para a vida toda e muitas vezes nos definem em algumas situações. Um exemplo que a gente sempre gosta de dar, Aline, não sei se você vai lembrar, mas é quando a mãe está grávida de gêmeos. Certo. Porque que um é totalmente diferente do outro, sente coisas diferentes um do outro, devido a essas feridas emocionais. E hoje é esse assunto que a gente vai discorrer aqui, sobre essas 5 feridas emocionais aqui, que conforme estudos, hoje a gente pode chegar a essa conclusão. Sim, exatamente. E também, Liz, algumas pessoas talvez conheçam essas feridas, eu tenho certeza. Hoje elas são muito mais faladas na internet, tem livro, tem estudo. Esse estudo aqui, ele é mais antigo, foi um médico, esse que nós vamos basear aqui o nosso videocast, foi desenvolvido por um médico chamado Wilhelm Reich. Sim, o nome é alemão. E ele foi baseado no neurodesenvolvimento do ser humano. E aí é interessante a gente falar, então, que essas feridas emocionais, elas podem também se chamar feridas do desenvolvimento. Então, a gente vai caminhar aqui um pouquinho pelo corpo também, para que possa fazer sentido o que a gente vai conversar, e sabendo que sim, elas também trazem nomes técnicos. Mas hoje a gente vai deixar esse lado técnico um pouco de lado. Nós vamos associar as feridas a nomes mais simples, para que fique também mais prático de você se identificar, não é, Lizzie? É, exatamente. E essas feridas, elas iniciam, como a gente comentou, desde lá da barriga, quando a mãe passa por uma situação e simplesmente a criança sente lá dentro algo. E esse sentir já marcou ali o corpo dela, onde ela já vai sentir um tipo de ferida. E aí essas feridas, elas se iniciam já lá na barriga da mãe, e conforme for o desenvolvimento, que depois a Aline vai trazer ali uma figura para a gente entender melhor, conforme for o desenvolvimento da criança, essas feridas também vão aparecendo e vão caracterizando cada um de nós. Sim, aí vale a pena pegar o gancho do que você falou, Lise, porque a questão aqui é como a gente capta o mundo, cinco sentidos. Eles já estão desenvolvidos lá na gestação. A gente vem depois para testar, experimentar, explorar os sentidos com toda aquela conexão que a gente viu lá no sistema nervoso, ali no cérebro do segundo episódio. Então, por isso que a gente está ligando essas informações para vocês, porque elas têm muito a ver. E muita coisa que o pessoal fala já vai direto na ferida, já fala qual é a dor,
e não explica que isso tem a ver com a tua formação física também, que está no corpo essa informação. Inclusive, o próprio Reich e outros estudos falam que o formato do teu corpo, ele pode tender a uma ferida e a outra, e a outra, até porque nós temos as 5, não é mesmo, Liz? Exatamente, todos nós temos as 5 feridas. Em situações diferentes, uma ferida, claro, ela vai aparecer algo, né, como maior ou como você sendo aquele traço, vamos chamar assim, mas não que te define. A gente quer deixar aqui bem claro de que existe essa abertura, de que nós não somos rígidos, a gente não é fixo. Eu gosto muito de usar esse termo, fixo. A gente não é aquilo ali. A gente não é determinado desta forma. A gente começa a aprender para poder olhar e poder usar isso como um recurso do nosso próprio corpo, biológico e emocional. A gente sabe por provas, tanto de estudos e como eu também já vi, como o corpo da gente muda. Por exemplo, a Aline, uma reflexoterapeuta, ela sabe o como você olhar para uma ferida, para algo ali que está aparente no teu pé e tratar aquilo, muda o formato, muda o teu pé. Não vai mudar, claro, né? Ou A depois a Aline explica estrutura. melhor. Isso, a estrutura, não vai mudar a estrutura, mas muda. Muda porque é algo que você está olhando e que você está trabalhando em você. Então, esse transformar existe e é possível. E é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Por isso, nós não vamos usar algumas palavras, né, técnicas que as pessoas conhecem nos traços de caráter. Mas sim, os estudos continuaram, aqui a gente está se baseando nas feridas, e esse nosso vídeo inicial é só para você conhecer essas feridas, conhecer como elas se formam em você, para que você possa se identificar com cada uma delas, ok? Exato. Combinado? Então, aí nos próximos vídeos, né, Aline, a gente vai trazer mais informações. Aguardem. Exato. Então vamos falar quais são, porque o pessoal já deve estar curioso, Isso. Lise, mas que ferida, que ferida, que ferida? Citando, então, vamos começar citando as 5 feridas. Nós temos, então, rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. E tudo acontecendo desde a gestação, como a Lise falou, até ali mais ou menos, a gente fala mais ou menos porque os autores às vezes divergem um pouco, mas a gente fala ali até os 5, 7 anos de idade. Então, todo o período onde a criança está aprendendo a viver, e por viver você já entende ali que tem o alimentar, o fazer a questão de urina, de defecação, a questão de sustentar o corpo, de fazer até caminhar. Esse é o ponto. O objetivo é a gente contar aqui como é que a ferida chega no que a gente chama de poda neural, que é toda essa fase também conhecida como fase de molde. Então, é aquela questão. A infância é um chão que você pisa a vida inteira. E aí, Lise, como que a gente vai começar? Nós citamos aqui e também falamos um pouco aí do porquê que nós estamos trazendo. Você É. quer que eu coloque o slide aqui e a gente fale um pouco dessa formação? O que que você acha? Acho que seria legal, né? Para a gente até começar a iniciar, para a pessoa entender, para você que está aí, entender também como que é essa formação, como que se inicia todo esse movimento. Primeira ferida emocional, ela se forma já na barriga. Então, ali já é a primeira ferida, que é a rejeição. A gente vai comentar um pouquinho dela depois. A Aline vai colocar um videozinho, um vídeo não, uma imagem, para a gente só entender esse desenvolver da criança, dela estar se posicionando na vida, da cabeça, da coluna, do quadril, dos membros inferiores, toda essa postura que a criança aprende e que nós trazemos até hoje. Sim. Eu vou citar um pouco aqui, Liz, e depois a gente vai aprofundar um pouco. Inclusive, recomendo que se você não está com lápis e caneta,
pegue Uhum. ou deixe o note aí do celular aberto, porque a gente vai fazer aqui uns testes para você se identificar e entender onde você está com mais evidência nessas feridas, ok? Então dá tempo, corre lá. E antes de colocar, Liz, eu já vou falar um pouco da rejeição, porque você citou esse aspecto da gestação. Então, o que que acontece lá? Eu vou explicar um pouco da parte fisiológica, certo? Durante o Sim, período gestacional, o útero é o local ali apropriado, adequado, onde chega toda a informação de proteção e também o cordão umbilical, a placenta, revestindo o feto e o embrião ali depois dos 3 meses, né? Chama feto até 3 meses, depois sempre como um embrião. Então, o que que vai acontecer ali? Você vai ter aquele ambiente quente, aquecido, agradável. E se a mãe leva um susto que seja, ela tem uma emoção forte, lembra que a gente falou medo, tristeza, raiva, sim. ou vamos encaixar que o susto traga qualquer uma dessas. O que acontece? Lembra lá a sensação do reptiliano? Prepara para a fuga. Então, É, quando a mãe está exatamente. em gestação, se ela passa uma situação dessa, o que que acontece? O ambiente diminui. Lembra que a gente falou que diminui o sangue nas vísceras para ir para os membros? Esse ambiente que era propício, acolhedor, quentinho, se torna hostil, se torna gelado. A criança continua lá, o feto, o embrião continua recebendo sangue, recebe tudo, mas numa quantidade menor. E aí, para ela, então, uma percepção, gente, por isso que não é certo nem errado. Ela vai sentir aquele ambiente daquela maneira, então, para ela, traz assim: peraí, eu não sou bem-vindo nesse lugar, beleza? Então, Isso vamos aí, fechar aqui, porque nós vamos falar de rejeição depois de novo. exatamente. Aham, Mas já para entramos entender, bastante. não é? Mas para entender dentro do que Uhum. aconteceu lá. E É. claro, sensações da mãe, né? Pensamentos, enfim, mas nós vamos falar Uhum. mais. Me segura, me segura. Vamos lá, eu vou colocar aqui a imagem, Liz, que você Ok. sabe, eu amo falar disso, gente. Ó, a Liz já deu um belo de um resumo. Ela é mãe, então eu falo Uhum. que ela com certeza observou muito mais ali na prática do que eu. Eu tive essa matéria na fisioterapia e depois estudando essas coisas que são relacionadas à parte emocional e tudo mais. E aí, Liz, conte para mim uma coisa. Primeiro eu vou falar uma coisa bem técnica de novo, que eu sou dessas. O que é, então, o neurodesenvolvimento psicomotor? Esse neuropsicomotor. Gente, é assim, o nervo, o neurônio, ele tem uma estrutura chamada bainha de mielina. Ou a gente também fala que acontece um processo de mielinização desde o processo de gestação até os 5 anos de idade. Ah, Eline, o que é isso? Vamos traduzir. Para que você tenha estímulo e resposta e que isso seja feito em milissegundos, a bainha de mielina, ela se torna ali uma condutora do estímulo nervoso e que faz com que ele seja rápido e também protege o seu neurônio. Mas não é da noite para o dia que acontece, é durante esse período de molde. Então, na gestação já aconteceu um pouco. Aí, quando você sai lá da barriga, você saiu, né? Você não sai mais, gente, olha eu. Já saiu! Saiu lá da barriga da sua mãe, você recebeu muitos estímulos. Aí, a primeira fase de bainha de mielina, de mielinização, ocorre na região. Conta aí, Liz. É bem aqui nessa região, né, do pescoço. De Quando o bebê pescoço. nasce, a gente lembra, quando o bebê nasce é todo molinho, todo, ele não tem nem força para segurar a cabeça, a gente tem aquele cuidado no pegar a cabeça para dar banho, você segura a cabeça. Então, são só depois de alguns meses em que vai essa estrutura aqui dessa região é que vai ficando mais forte, por assim dizer, e a criança começa a levantar a cabecinha, já ter esse domínio, vamos chamar assim, né, dessa região. Sim, sim, tanto que a gente fala mesmo, é o controle motor da região. E ela aconteceu porque a mielinização ocorreu nessa parte que, em média, até os 3 meses de idade.
Então, ó, a pessoa, né, a criança sorri, tal, tal, tal. E acima de tudo, ela aprendeu a fazer o quê, principalmente? A comer, a receber a nutrição pelo caminho ali da mãe, né, pelo mamar, né, pela sucção. E aí nós temos a segunda ferida que vai. Eu vou falar um pouquinho depois, não, Liz, porque ela engata aí um pouquinho na do tronco ainda. Sim. Dei o spoiler. Então, a primeira e a segunda. A primeira e a segunda, eu. Não, tô. Bom, É mas vamos lá. a primeira ferida emocional inicia essa, né, essa formação dentro da barriga da mãe e fora, quando o bebê nasce, ele ainda tem, né, um Sim. pouco dessas características desse primeira ferida emocional, que é a rejeição. Aí sim, ela inicia já, e é tudo muito junto, né? É, A segunda ferida não tem aqui começa a outra, aqui termina, aqui começa. Não, ela é toda muito junto. O bebê nasceu, ele já está sentindo, tanto a primeira como a segunda ferida e aí eu ia falar emocional. a segunda fase. Aham. A fase do desenvolvimento, aí deu um bug no meu sistema aqui, com ferida. É verdade, obrigada, Lizzie. E aí vem essa. Então, a primeira fase do desenvolvimento fora da barriga é o controle do tronco. O do tronco. Falando que eu tô doida hoje, gente. Do pescoço. A Pescoço segunda ainda. fase, a segunda fase, que vai então ali dos 3 meses até os 8 meses, é a sustentação do tronco. O que que acontece? Que a mãe acha uma graça nessa fase, Lizzie. É, começa a ficar sentadinho sozinho, é muito bonitinho, porque aí já tem aquele domínio, você deixa ali, você coloca todos os brinquedos em volta e a criança fica ali, sentadinha. Às vezes cai para um lado, cai para outro, cai para frente, mas está aprendendo esse controle dessa região. É muito interessante de ver esse crescer. Exato. E uma outra coisa, é nessa fase também que a criança então passa do mamar para a comida sólida, ainda que pastosa, mas ainda assim já é a comida que você come, que lógico com os cuidados ali, mas já é também a comida. E por isso, nessa questão entre gestação até o controle de tronco, que a mielina está tomando forma até ali, tem então rejeição e abandono, Isso. certo? Uhum. Aí nós vamos descendo, gente. Nós vamos desenvolvendo, lembra? Não é neurodesenvolvimento? Aqui tem a coluna de um adulto, né? Vocês repararam aí do lado. Então a gente falou de cervical e falou de torácica. Então, agora a gente desce. Dali para frente, a criança começa a fazer o desenvolvimento da parte lombosacral, que é a parte que comanda não só membros inferiores, mas também a parte dela regular o xixi e o cocô. E aí nós temos duas feridas nessa fase. E o que acontece quando a criança começa a fazer isso? Eu já contei uma, né? Que é regular a parte do Sim. xixi e cocô, mas o que mais ela faz que a gente acha bonitinho? É. É aquele momento em que a criança começa a querer algo em troca, vamos dizer assim, né? Ai, dá vai para o colo da avó que te dá um pirulito, aquelas trocas na vida, né? Então Sim. começa aí também essas percepções para a criança, né? Ah, eu consigo as coisas do meu jeito, né? Então eu quero também fazer isso, eu não quero, começa esse querer da criança também, desde aí já, né? Porque aí ela já está andando, já passou pela a outra ferida ali, né, da humilhação, que a gente vai ver depois, já está entrando numa ferida da injustiça, que é onde a criança realmente, ela já está tendo esse domínio de si quase, né? Onde a gente vê as crianças já sabendo o que querem. É aquele momento em que as crianças já sabem o que querem. Ela veio do engatinhar para o Uhum. andar e Do todo esse andar. processo que a Lizzie falou. Então, ela já tem aí essa estruturação. E é legal que a gente sabe que a criança ela foi passando de fase,
e que ela formou todas elas com duas características. Você pede para a criança pular e ela não precisa encostar em lugar nenhum para ela pular, ou ela sobe escada sem também apoiar em corrimão ou coisa assim. Aí a gente sabe que a poda neural aconteceu, a mielinização terminou ali na região e está tudo pronto. Mas também nessa, então a gente teve o engatinhar, o caminhar, essa troca que você bem mencionou, a ferida de humilhação e de injustiça. Uhum. E a última que vem, quando a criança começa a descobrir, inclusive, os seus órgãos genitais, ela começa a entender que ela tem algo diferente, se é menino é diferente da mãe, se é menina é diferente do pai. Ela começa a entender que ali existe uma região diferente. Então a criança toca, a criança ela vai estimular, porque é algo novo para ela. E ela está em descoberta. Que vem a ferida, então, de traição. Certo? Exatamente. Uhum. E assim você conheceu agora, você aí que está nos ouvindo, conheceu o nome das 5 feridas. Por isso a gente está trazendo aqui feridas emocionais e não traços de caráter ou outros nomes técnicos, como a gente chamou no início, porque hoje a gente vai olhar só para essas feridas. Como que se formou então a rejeição? O que a pessoa sente? O que é? A palavra rejeição já em si a gente já tem uma noção do que a pessoa sente. Rejeição. Aquela situação da barriga que a Aline bem trouxe, quando ela fica, a mãe leva um susto e a barriga ficou totalmente tensa. Eu passei pela minha gestação, eu me lembro de uma situação que deu um temporal muito forte na cidade que eu estava, estava caindo telha, e a minha barriga. Eu fiquei com muito medo, eu olhava pela janela, eu estava sozinha em casa, e eu sentei assim, e a minha barriga doía tanto, tanto, aquela situação, eu não tinha o que fazer. Eu realmente estava assustada. Sim. Contanto que foi uma situação externa totalmente inevitável, e onde dali um pouco meu marido já chegou, porque a situação realmente foi inevitável, ele foi lá porque ele ficou preocupado, e aí não era uma situação que eu não tinha o que fazer. Então é aquele negócio, a criança ali dentro sentiu, eu também senti. Se fosse um susto de qualquer coisa, eu sentiria, a criança iria sentir. Então, são situações inevitáveis que acontecem e que já desenvolve ali na barriga essa sensação para a criança da rejeição. Opa, ficou gelado, aquele negócio ficou tenso, aquilo já não é mais gostoso, acolhedor, então eu já tenho que ficar aqui quietinho porque alguma coisa está acontecendo lá fora que eu não sei. Então, essa sensação do vamos se encolher, então, vamos, né? Vamos Sim. diminuir para que o ambiente ali fora fique melhor. Então, eu tenho que fazer isso aqui, né? E aí vem a sensação de se sentir excluído, a sensação de se sentir indesejado, portanto, rejeitado. E aí, Elise, vale lembrar, a gente falou aqui de susto, mas se a gente colocar também, é necessário lembrar que não existe uma culpa dessa mãe, nem uma culpa do pai, das pessoas ali que estão perto de você durante o seu desenvolvimento. As próprias pessoas que estão criando, que criaram você, também têm as suas feridas, também têm emoções desorganizadas. Então, muitas vezes, elas fizeram ali o que elas aprenderam, o que elas podiam e seguiram em frente. Então, também tem uma questão da mãe estar no momento em que ela não queria aquela gestação, não é naquele momento, ou realmente ela não deseja. Pode acontecer também. Mas, é o que eu falei, não significa culpado. Ah, então minha mãe não me quis. Não, gente, a gente não sabe qual era a estrutura emocional da pessoa. E às vezes nem ela. Então, até aqui, Exatamente. não, Liz, fica aquela É, questão de você não rotular nem a você, nem aquele que te deu ali a dinâmica familiar, aqueles que são os pais. Porque a gente está falando de neurodesenvolvimento, a mãe fica muito mais presente até a fase do desfraude, sem dúvida. A criança até ali, ela inclusive entende que ela é uma extensão da mãe. Ela não consegue uhum, entender que ela é um indivíduo. Aliás, a gente vai é. aprender isso bem depois. Mas o que vai acontecer? O pai vai aparecer mais ou menos ali
né? Entra a ferida da humilhação e injustiça com muito mais evidência na vida da criança. Então também tem isso. Às vezes a pessoa, então eu vou culpar minha mãe que eu tenho abandono, que eu me sinto abandonada, que eu me sinto rejeitada. Parou. Aqui é o olhar para si, é para Exatamente. parar com essa conversa aí. É exatamente porque eu mesmo, eu tinha minhas feridas, os meus traços, que eu já trazia a minha história, eu estava grávida e ela estava vivendo, a minha filha ali dentro estava vivendo a história que era dela. Teria como eu prevenir tudo? Naquele momento que eu estava grávida, eu nem sabia, nem tinha todo esse conhecimento. Então já começou aí. Hoje eu tenho esse conhecimento, mas cada um tem o seu momento, e isso é vida. Como a gente sempre diz, é vida acontecendo. Acontecer. Isso é vida, é Exato. isso aí. Então, a ferida de rejeição, ela vem quando nós temos essa sensação. Não me sinto amado, indesejado ou excluído. Mas lembra que eu falei, pega papel e caneta aí. Isso. A Lizzie vai contar para nós e você vai dizer aí para você. Faz aquele risquinho assim, ó. Eu me identifico. Um, dois, vai contando, gente. Lizzie, Bora pegar nossa colinha bora, agora aqui para também, fazer né, esse gente? testezinho. Nós escolhemos cinco situações em que para você se identificar ou não. Aí você coloca, claro que nós temos todas as cinco feridas, então em algumas vão ser mais fortes para você. É isso que a gente quer que você se identifique. Qual está sendo mais forte para você? Qual é mais real para você? Por exemplo, nessa ferida da rejeição, que a gente comentou um pouquinho. Como que você se sente? Primeiro, sentimento de inadequação, medo de ser julgado ou criticado pelos outros, dificuldade em se expressar, baixa autoestima e autoimagem negativa, busca por validação externa e padrões de autossabotagem. A gente gostaria de ficar falando bastante desses cinco aqui e de outros ainda, mas a gente não quer se prolongar muito no nosso vídeo. Mas marca aí, marca qual que foi mais forte para você. Sentimento de inadequação, medo de ser julgado ou criticado pelos outros, dificuldade em se expressar, baixa autoestima e autoimagem negativa, busca por validação externa e padrões de autossabotagem. Marcou lá quantas você encaixou? Podemos passar para outra? Eu só quero dar um exemplo reforçado da rejeição, que muitas vezes, quando essa ferida ela é muito evidente, a pessoa ela vai procurar situações em que ela valide essa ferida. Então, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo, a pessoa está ali candidata a um emprego, ela vê uma vaga de emprego, mas ela está ali, ai, será que eu vou ser adequada? Ai, será que eu vou conseguir me expressar na entrevista? Será que se eu for lá, o que que vão pensar de mim? Aí, gente, ela nem se candidata. Pode ser que ela nem se candidate. Ou se ela se candidata, ela chega lá e dá branco, não consegue falar nada e assim por diante. Muitas pessoas podem se identificar com essa situação que eu vejo que é algo prático. E É, outra questão é em relacionamentos. Então a pessoa, ela acredita tanto que ela vai ser rejeitada, que ela não vai ser amada, que ela vai ser excluída, que ela faz o inverso. Ela faz coisas no relacionamento para que o outro não queira mais, para justificar aquilo que ela sente. Não foi o outro que a rejeitou. Ela trouxe na postura dela, na conversa dela, na forma dela se comportar no relacionamento, ou ela nem chega, né? Ela nem toma uma iniciativa no relacionamento porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, muitas pessoas convivem com essa ferida ou até mesmo se relacionam, mas sempre com essa sensação de que a qualquer momento ela vai ser excluída. Beleza? exatamente. E a gente vai mostrar depois como é o corpo também dessas pessoas, porque como a gente falou, é um desenvolvimento, é um neurodesenvolvimento, então está até no corpo. São pessoas que se vê até no corpo ali como é essa ferida. Mas Ah, aí a gente vai trazer mais depois, né?
No próximo vídeo, a gente vai falar E, dos recursos e do biotipo para recapitular também, não é, Liz? exatamente. Uhum. Segunda, Liz, qual é, então? Agora sim, né? Então, vamos lá para o segundo. A nossa segunda ferida, que você vai aí ver se você se encaixa em alguma dessas, é a ferida do abandono. Nesse período, pensa só, bem rapidinho aqui, eu até vou comentar quantas mães, às vezes, têm dificuldade de amamentar. E aí a criança não sabe disso, mas ela se sente abandonada. Ou a mãe tem que trabalhar e deixa a criança lá. E a criança se sente abandonada. Então, são situações em que a criança se sentiu. E agora, como adulto, vê se você se encaixa em alguma dessas características aí, ó. Dificuldade em confiar nos outros. Medo de ser deixado ou abandonado. Sensação de vazio interior. Necessidade excessiva de aprovação. E dificuldade de estabelecer limites saudáveis. Ou E seja, aí? de falar não. Uhum. Porque se eu falar não, aquela pessoa vai me abandonar. Uhum. Exatamente. Ela não vai mais me amar. Gente, a Liz deu dois exemplos, três aí maravilhosos. Aí eu vou lembrar de outro. Quem foi, às vezes, um filho que não foi esquecido na escola? Oi, né? Já aconteceu, às vezes a mãe se perdeu, a mãe aconteceu alguma coisa, né? Até um imprevisto. Que mãe que um dia não precisou ir no hospital e o filho, não, óbvio, não iria. Então, lógico que a gente fala, não é só isso, mas a gente está deixando de uma forma bem tranquila para entender que não precisa ser uma fala, né? Uma negligência muito grande, como as pessoas acreditam. São essas coisas sutis. Uhum. Exatamente. E ficou ali marcado. E hoje você está só sentindo isso aí, né? Essas sensações, né? E a gente trouxe só 5 aqui, lembrando novamente, né? Que tem É, muito 5 mais. pontos de cada ferida. Que são, 5 pontos. gente, hoje o negócio com o número tá babado, porque são fases de desenvolvimento, são 5 feridas. Aí nós pegamos 5. Mas vamos em frente. A próxima É isso aí. ferida. Não, Lívia. Humilhação. É, então, vamos pensar que a criança está crescendo. Vamos pensar aqui, a criança já, a situação lá do amamentar, do deixar, do abandono passou, aí ela vai para outra fase, transição da criança, do desenvolvimento, do crescimento, que é quando ela começa a precisar do desfraude. Aquele período do desfraude onde está a mielinização, que a Aline bem explicou ali naquele desenho, onde está se formando aquela região do corpo da criança. E essa ferida é a da humilhação. E algumas características dessas pessoas, né, que se sentem humilhados nesse período, né? Aí algumas coisinhas que essas pessoas sentem são as 5, né? Padrões de perfeccionismo, sentimentos de vergonha e embaraço frequentes, dificuldade em se posicionar, medo de ser ridicularizado, desculpa, autoimagem negativa e autocrítica constante. Olha só, Porque olha só, ela vai essa aprender a ter ferida. o controle do esfíncter, literalmente, lá da parte anal e lá da parte urinária. E como é que isso é tratado na casa? Como é que isso é tratado na escola? Como é que essa criança, ela foi ridicularizada mesmo? Ela foi... Calma, você faz, né? Houveram frases ali, ela apanhou porque ela fazia fora do lugar. Gente, essa fase, a criança, e é uma fase interessante porque, inclusive, envolve a criatividade. Tudo que ela faz, que ela produz, para ela é um presente para os pais. Eu conheci algumas pessoas, eu tenho uma cliente minha, que nessa fase da filha dela, ela não é nem daqui, a gente fazia a sessão online, o que acontecia?
a menina ia no quarto, pegava o cocô e passava no quarto inteiro. Eu falei, é obra-prima. É obra-prima. Aí vamos supor, dependendo da reação que ela tivesse, meu Deus, o que você Uhum. tá fazendo? Porque para a criança, o xixi, o cocô dela é um presente. Olha o que eu produzi. Olha o que eu produzi. E a forma como a mãe e o pai, principalmente, olham para esse resultado da criança e falam, ou nem falam, porque tem a dinâmica que a criança percebe, obviamente, Sim. vai poder startar, vai poder iniciar essa ferida também. E aí essa sensação da humilhação, da incapacidade também, do estar sempre inadequado, porque dependendo da reação, do ambiente que teve, a criança registrou aquilo ali e agora ela precisa ser perfeita agora. Ela entendeu na vida que precisa ser perfeita e que tudo tem que ser feito para que não cause vergonha e não traga humilhação. E Sim, se, como bem no início a Aline explicou, se por acaso eu me sentir ou sentir que aquela situação vai me humilhar, então eu muitas vezes vou procurar humilhar antes para não me sentir humilhada. São bem, as reações que a gente tem diante das situações das feridas emocionais. exato. Espero que tenha ficado claro aqui para cada um. Sim, é que se deixar, a gente fica, não, Lizzie, porque é um assunto Ó, muito interessante e realmente, gente, dá para falar horas, horas aqui. Mas vamos respeitar ali o fato dos vídeos serem menores, justamente para vocês tirarem mais proveito. E aí, nesse período também, a criança começa a fazer o movimento do andar e também ela testa muito os pais e normalmente é uma fase que também ela continua querendo dar os presentes, por assim dizer. Então, alguns pais incentivam crianças nessa fase a fazer determinadas coisas e às vezes pode gerar também a injustiça. O colega, ela conta uma coisa que aconteceu na escolinha, o pai e a mãe, não, mas será que foi isso? Será que realmente começa? Porque já ela está nessa fase de pré-escola e pode gerar o quê, Elise? Que mais? essa ferida da injustiça, ela é muito interessante porque a pessoa realmente ela busca por essa necessidade da justiça. Então, para tudo vai precisar ter ter um padrão de justiça, e ela estabelece aquele padrão de justiça dela. Então, são pessoas que, vamos ver se você se encaixa. 5 características aqui. Necessidade de corrigir injustiça. Olha Viu os uma injustiça advogados, acontecendo lá? Hã? olha os advogados de plantão. Viu uma injustiça acontecendo lá. É uma necessidade de corrigir aquilo ali, custe o que custar. Sensação de ser explorado ou maltratado pelos outros. Raiva e ressentimento persistente em relação a eventos passados. Quer dizer, aquilo fica na cabeça da pessoa. Um evento aconteceu, sentiu aquela raiva e fica. Ficou ali para que um dia essa injustiça seja corrigida. Comportamento defensivo ou agressivo, dificuldade em aceitar decisões ou resultados que parecem injustos. Então, você vê como tudo fecha, né? Esse padrão aqui dessa busca incessante pela justiça. E Essa aí, pessoa que precisa sempre estar provando, né, que existe a justiça, de que existe a correção. e aí eu lembrei uma coisa que nós comentamos que eu achei muito legal que você falou, que existe uma tendência nessa ferida, né? Um comportamento da pessoa, que ela começa, o que você falou assim, que ela começa a criar planos, como que era, conta, porque eu achei muito legal. Ela começa a criar um monte de coisa, como é que é? Isso porque aí a pessoa vai procurar. Eu trouxe a palavra paranoia, as histórias. A pessoa vai criar histórias dentro da cabeça dela para que ela possa provar que aquilo ali estava errado, estava certo. Então, existe esse padrão da pessoa procurar sempre provar essa justiça, que está acontecendo algo errado. Então, ela vai criar muitas coisas na cabeça
e vai trazer. E esse ressentimento que a pessoa tem, essa raiva, de alguma forma, vai vir, vai sair. Não é uma forma de uma busca incessante pela justiça, por aquilo que ele acha que está errado, ou vai ficar ali remoendo, não é remoendo a palavra, desculpa, não é essa palavra. Ela vai guardar na mente aquele evento que aconteceu para que, quando estiver preparado, ele prove a justiça. E quantas pessoas que a gente conhece que têm essa ferida, e até eu brinquei aqui dos advogados, porque muitas dessas coisas nós vamos falar no vídeo dos recursos, criam estratégias para que você sobreviva. E essas estratégias também vão estar ligadas até mesmo à profissão que você escolheu. Mas isso é para o próximo. Lise, e aí vem a última ferida, que é a ferida da traição, depois que teve a poda neural ali da parte que vem ali, né, da parte lombar, sacral, que vai fazer aquilo que eu falei da parte dos genitais. Então, a gente tem ali também esse movimento. E aí, o que tem a ferida da traição? Conta pra gente. Essa ferida da traição, a criança já está formada, né? Como você também trouxe a explicação anterior, né? Ela está se descobrindo, então esses movimentos externos, né, acontecem na criança. Então, e dependendo do que vai acontecendo, a criança vai entrando, ou numa defensiva, ou vai, né, se entregando. Então, os 5 pontos aqui que a gente quer ver se você se encaixa nesses 5 são, anota lá. Sensação constante de traição, mesmo sem evidência clara, é algo que é muito real para pessoas assim, sempre acham que estão sendo traídas de alguma forma. Porque eu falei com a amiga falou com a outra, já está marcando outra coisa, já está me deixando de lado. Essa sensação da traição é muito real, muito forte. Outro, necessidade de controle excessivo. Então, é controlar. Eu preciso controlar toda a situação, pessoas. Quando eu estou nesse controle, tá tudo bem. Então, esse receio, essa necessidade do controle. Então, é um receio de perder esse controle. Nem se imagina uma pessoa nesse traço aqui, nessa ferida aqui, perder controle. Não tem. Essa necessidade, por isso coloca aqui, a necessidade do controle excessivo. Não vive sem o controle. Paranoia em relacionamentos interpessoais. A gente chama até de um triângulo, né? Onde vai ter sempre alguma história, né? Aí eu tô com a minha amiga ali, a amiga falou com a outra lá, e daí como é que eu fico aqui? Ela já fez programa, não me chamou. Tô sempre nessa paranoia na minha cabeça de que tem alguma coisa acontecendo contra mim. Em qualquer ambiente. Mas É isso que é interessante, isso, em né, qualquer. Lise? No trabalho, Isso. na amizade, no relacionamento afetivo, daí me refiro a um casamento, na família, sempre A vai família. ter, porque até vou deixar a Lise terminar e daí eu comento. Tá, beleza. Outro, se ver como insuficiente ou menor. E o último é a dificuldade em perdoar. Porque o controle, né, dela, como que aconteceu tudo aquilo e agora eu tenho que perdoar? Como esquecer aquilo? Então, esse também é uma característica bem grande. Mas conta aí, Aline, como é que você ia contar? Eu ia comentar que o que acontece, normalmente, você falou do triângulo, e onde é que ele se forma? Na infância. Gente, não foge da infância. Quando, nessa fase, lembra que eu falei? O menino começa a ver que ele é igual ao pai, mas é diferente da mãe. Ó, o triângulo. Filho, menino, pai e mãe. Com a menina, a mesma coisa. Ela vê que ela é igual à mãe, mas ela é diferente do pai. Então, triangular. Então, inclusive, a base para a gente se relacionar, escolher ter um relacionamento amoroso e os outros, porque a amizade também tem base nessa fase.
E aí, Exato. dependendo de como foi, se ela sentiu que ela não pode confiar, ela não podia confiar nos genitores, ou seja, no pai e na mãe, e ficou ali num triângulo difícil, ela vai trazer isso para todo mundo, vai trazer isso para todas as relações. Então, e ela vai atrair, porque ó, tudo que nós falamos das feridas até agora, a pessoa vai atrair a circunstância, se ela tiver na dor, com a ferida aberta, ela vai atrair justamente aquilo que mais dói nela, porque a gente sabe Sim, que o medo é igual ao desejo. Então, isso a gente pode falar até mais no próximo vídeo, mas tem essa questão. Ela vai trazer justamente as pessoas, as circunstâncias, para reafirmar a dor. é, exatamente. Então, Exatamente. é esse Então, o contexto, aqui Luiz. a gente consegue entender um pouquinho dessas 5 feridas. E como a gente bem comentou, a gente vai olhar mais a fundo para cada ferida. Então, fiquem atentos, a gente vai ter mais explicações sobre cada uma delas. Não é mesmo, Aline? Sim, vamos trazer quais os recursos, porque se tem Isso. uma ferida, tem um recurso, e como que você pode também, olhando para você, acionar mais os recursos e viver mais feliz, mais leve, com mais alegria, realmente aí olhando para si. Exatamente. Gente, esperamos vocês. Até o próximo. Espero que tenha clareado um pouco para cada um de vocês. E qualquer coisa, manda ali mensagem para nós, deixa lá comentários, dá o seu likezinho se está gostando desses vídeos e traga também o que vocês, as percepções de vocês, quando vocês ouvem isso, como é para vocês. Tá ok? Até o próximo, gente. Um abraço. Até, obrigada, até o próximo.